Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos telespectadores da História do Povo. O negócio é o seguinte, não sei há quantos dias atrás, porque eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas recentemente o Lula deu uma entrevista para o Reinaldo Azevedo, um jornalista que era trotskista, virou liberal e hoje em dia é chamado de comunista pelos bolsonaristas, mas na verdade ele é liberal mesmo. Ele deu uma entrevista para o Reinaldo Azevedo, o Lula. Essa entrevista eu acho que ela é muito importante porque ela trata de diversos pontos, diversos temas. Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível com o meu poder de síntese que não existe, né? Eu vou comentar alguns pontos da entrevista porque ela é muito esclarecedora, tanto acerca dos limites do projeto político do PT, quanto em relação ao Bolsonaro, as críticas que o Lula faz ao Bolsonaro, certo? Então, eu tentei fazer selecionar os principais momentos, ponto a ponto, aqui no meu caderninho, né? Então eu vou tentar fazer assim, a dinâmica dos pontinhos, né? Eu vou levantando ponto e comentando, certo? O que eu julgar mais relevante, né? Então, assim, só para fazer a introdução, né? Essa entrevista, nos primeiros 30 minutos, o Lula falou da passagem dele, né, digamos assim, pela cadeia, né, o que ele sofreu e tal, as violências, a não possibilidade de ir no enterro do irmão e tal, essas coisas. Então essa primeira parte eu não vou tratar porque é coisa pessoal, né? Não é sobre política, né? Então o primeiro ponto já é no minuto 36, porque é quando ele está falando da Petrobras. Então é a partir daí que a gente vai começar a nossa análise crítica, né? Digamos assim, sobre essa entrevista. O que acontece? Até o Lula foi muito criticado depois com a repercussão que teve, porque foi uma entrevista que deu muita audiência, né? De ter falado que o Reinaldo Azevedo, é uma pessoa a favor de privatizações. Perguntou para ele, pô, presidente Lula, né? Teve corrupção na Petrobras, como é que a gente poderia evitar essa corrupção? Privatizar não seria uma boa opção, né? Tem muitas empresas estatais no Brasil e tal. E aí o Lula tentando sair pela tangente, né, de forma escorregadia, ele fala, não precisa privatizar, porque o lance, o importante, né, segundo o Lula, é que haja as empresas estatais mantenham-se sob o controle do governo. Então, a Petrobras é uma empresa de economia mista. Ele vai falar isso, que outras empresas poderiam ser empresas de economia mista, ou seja, ter capital de fora, ter ações na Bolsa de Valores, mas a palavra final ser do governo, porque se mantém a empresa com a maior parte das ações na mão do governo, né? Assim é a Petrobras, ele diz, outras poderiam ser assim, em vez de privatizar, tornar-se empresas de economia mista, certo? Eu acho que isso aí é parte do problema do PT. Por isso que eu, por exemplo, sou um crítico ao PT e ao governo Lula. Porque ele não está... Primeiro, ele em momento algum ele fala em rever privatizações, em momento algum ele fala em rever toda essa agenda neoliberal que foi implementada no país desde o segundo governo da Dilma. Então, uma estratégia que tem muitos limites, que deve ser criticada. Só que o que ele fala em relação à Petrobras, não, isso é bom. Ele faz uma defesa importante da Petrobras, ele sabe se comunicar e a leitura que ele está fazendo, eu concordo. Então essa questão da economia mista, claro, não é o caminho que eu defendo, mas a Petrobras como uma grande empresa pública que faz investimento público, que desenvolve tecnologia e que é importante para o desenvolvimento do Brasil, é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, eu concordo 100%, o Lula fala disso na entrevista e isso tem que ser levado em consideração, porque se há alguma chance da gente sair desse atoleiro econômico que a gente está, passa muito por uma mudança de rumos da política da Petrobras. Então, tanto o Lula defender isso quanto o Ciro é muito importante, porque ambos estão no campo popular, no campo democrático, e são oposições, né, ao Bolsonaro. Então, a defesa que ele faz da Petrobras, do governo dele em relação à Petrobras, é show. Agora, essa questão técnica de falar em economia mista, é claro que eu sou contra, né? Evidentemente.
Bom, mas ele segue e ele defende um ponto aqui que eu acho que vale muito a pena comentar. Por quê? Nessa entrevista ele vai falar muito de política externa. E por que o Lula aborda a política externa? Porque ele sabe que a política externa é um defeito, é um problema muito grande no governo Bolsonaro, que já é um governo péssimo, né? Já é um governo assim muito ruim, mas na política externa é ainda pior. Então, ele fala que ele foi o presidente que participou de todas as reuniões do G8. O Lula fala isso na entrevista. O G8 e depois ele vai incentivar muito o G20 também, né, durante o governo do Lula, né? Por quê? Porque são mecanismos de tentar tomar decisão de forma global, né? Então o Lula fala assim, olha só, presta atenção, gente. Ele fala, não, eu dei entrevista para televisão, para CNN, mandei o recado pro Biden, dei entrevista para televisão francesa, para televisão alemã, mandei recado para Angela Merkel e pro Macron, dei entrevista para televisão chinesa e mandei um recado pro Xi Jinping, que eles têm que se reunir, tem que fazer uma reunião do G8 ou do G20 para deliberar sobre a crise do Covid. Então o que ele está querendo dizer com isso? Que ele tem estatura global, que ele é um líder político que é ouvido, ao contrário do Bolsonaro. Ninguém quer falar com o Bolsonaro, ninguém acha que o Bolsonaro é relevante. O Bolsonaro, ao contrário, é super criticado no mundo inteiro. A imagem do Bolsonaro enquanto líder mundial é péssima. Desde que o Trump deixou de ser um líder mundial porque perdeu as eleições, todos os holofotes, o vilão internacional é o Bolsonaro. Então, tratar da política externa, tocar nessa ferida, é uma estratégia muito boa, não só porque o governo do Lula foi muito bom na política externa e porque a dupla dele com o Celso Amorim era das melhores assim que o Brasil já teve, mas porque também é um ponto fraco do Bolsonaro. Então, ele vai trabalhar em cima disso o tempo inteiro, porque é alguma coisa que está nos afetando diretamente, porque política externa tem a ver com trazer vacina para cá, por exemplo. Então, a gestão do Ernesto Araújo, terrível, do Bolsonaro falando um monte de besteira, tem que ser criticada e é criticada de uma forma muito perspicaz. No caso do Lula, no minuto 39 da entrevista. E essa questão assim da política externa é um dos pontos fundamentais, assim, falar de economia, falar de política externa. E o Lula, ele é muito sabe aonde atacar, por exemplo. Ele não falou de Venezuela, não falou de Cuba, porque é onde o Bolsonaro vai falar, o Lula é comunista, o PT é comunista, então ele vai ter um contra-argumento. Né? Ele falou dos líderes do norte rico e da China, porque a China é a segunda maior economia do mundo já, então tem que ser levado em consideração. Mas falando de uma questão assim, de tratar da pandemia, de tomar decisões a nível global, não caiu nessa retórica do Bolsonaro de apoia comunista para lá, para cá. Claro que ele vai evitar ao máximo falar de Venezuela, de Cuba, de América Latina. Ele vai querer falar de Estados Unidos, de Europa, que tá todo mundo contra o Bolsonaro. Entendeu, gente? Esse que é o ponto. Ok. Outras duas coisas que foram engraçadas, né, digamos assim, né? Em determinado momento da entrevista, no minuto 44, o Lula fala assim, abre aspas para o Lula, eu espero que o Bolsonaro esteja assistindo essa entrevista. Antes, no minuto 41, ele tinha feito uma metáfora com casamento para explicar alguma coisa. Por que isso é importante? Primeiro, a metáfora com casamento é uma coisa que o Bolsonaro usa muito, e é um artifício, né, de comunicação popular, né? Falar de casamento, falar de futebol, né? Líderes políticos que se pretendem a nível nacional, né, falam muito de futebol. E no caso o Bolsonaro, né, fala muito de metáfora com casamento, o Lula usou também, né? Esse é um ponto. Por que esse ponto é importante? Porque o Bolsonaro, ele só fala merda, né? É claro que o Bolsonaro só fala merda, mas ele tem uma capacidade de comunicação popular que não deve ser desconsiderada. É assim, né? Então, e o Lula também, né? Então o Lula não vai querer ficar para trás nisso. Esse é um ponto para o Ciro Gomes. Ciro Gomes tem que falar a língua do povo, não pode ficar falando só de economês, senão não dá certo. E essa história do Lula falar assim, espero que o Bolsonaro esteja assistindo essa entrevista, eu achei particularmente muito engraçado, assim, irônico, né? Porque ele sabe que o Bolsonaro
Ou se não estava assistindo ao vivo, assistiu depois, certamente, porque as coisas que o Lula fala, principalmente nessas entrevistas que tem uma relevância grande, uma audiência muito grande, reverberam, assim, tem uma ressonância grande. Então, dá esse chamado, e depois no final da entrevista ele vai dar um esporro no Bolsonaro em relação à Covid-19. Então, é um joguinho, sabe? Ele sabe que o Bolsonaro estava assistindo, ele sabe que isso geraria memes, sabe? Que isso é uma provocação super interessante de ser feita. Ponto 44. Tô elogiando muito o Lula, né? Já vou criticar já, tá, gente? Não vou ficar só elogiando o Lula, não. Por exemplo, um bom ponto para criticar o Lula. No minuto... Não anotei aqui qual é o minuto, mas tudo bem. Nessa sequência aí, o Renato Azevedo perguntou assim: é verdade, presidente, que o senhor assistia o É da Coisa quando estava lá na cadeia? O Reinaldo Azevedo tem um ego assim do tamanho, né, de um bonde, né? Claro que ele ia perguntar isso. Aí o Lula, ele aproveitou esse momento para falar da relação dele com a mídia de maneira geral. Aí ele falou assim: não, no meu governo aí, ó, eu falava com o Edir Macedo, eu falava com o Silvio Santos, com o Johnny Saad, né, que é o da Bandeirantes, tal, com a Globo, com todo mundo. Ou seja, ele aproveitou esse momento para falar que o PT não queria fazer revolução nenhuma, o PT manteve aí os monopólios de mídia tudo certinho, bateu papo com as famílias que dominam a mídia tradicional no Brasil e nem tentou trazer a Telesur pra cá, não fez nada revolucionário. Ou seja, ele sempre mostra os limites do governo dele quando ele deixa escapar esse tipo de frase, né? Eu falo com todo mundo, eu falo com os donos da mídia no Brasil, é isso, e não tô pretendendo mudar. De sorte que, em outro momento da entrevista, ele também falou a frase clássica dele, que já virou um clássico desde que ele saiu da presidência da República. Ele falou assim, abre aspas, os bancos nunca lucraram tanto quanto no meu governo. Ou seja, também está mostrando nitidamente os limites do PT. Porque no governo do Lula, a estratégia, numa conjuntura muito mais favorável, era a base da pirâmide sobe, né? Os miseráveis deixam de ser miseráveis, uma parte da população mais pobre entra na classe média por causa das políticas sociais compensatórias, da distribuição de renda. Isso é muito importante, tá? Não estou dizendo que é ruim, mas ao mesmo tempo, qual foi a outra galerinha que se deu super bem? Foi o topo da pirâmide, que eram os banqueiros que nunca lucraram tanto quanto no governo Lula. Então ele não esconde isso, ele usa como argumento, como se fosse uma coisa boa, mas é óbvio que não é, porque ele não mudou a estrutura econômica do Brasil. Ele fez política social compensatória. Isso é bom? Claro que é bom, porque o Brasil é super desigual, então tem que ter política social compensatória para as pessoas que são miseráveis deixarem de ser miseráveis, mas só isso não é o suficiente, é preciso o segundo passo, né? Esse segundo passo ele não deu e nem parece querer dar, certo? O favorecimento aos banqueiros, a mídia tradicional, que deve ser combatida, não parece que agora o Lula vai mudar de opinião, certo? Então ele apresenta as mesmas virtudes do passado, mas apresenta os mesmos vícios do passado também, certo? Aí que tá. O Lula não é o novo. O Lula, o que ele faz o tempo inteiro? Compara o governo do Bolsonaro com o governo dele. Esse que é o ponto, porque ele fazia isso com o governo do Fernando Henrique Cardoso, e o governo do Bolsonaro é ainda pior do que o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então essa estratégia do Lula de falar assim, no meu governo o preço do gás era R$35, agora tá mais de 100. No meu governo não tinha desemprego, agora o desemprego tá explodindo. É uma estratégia muito boa, porque ele tá mexendo com a cabeça das pessoas, falando assim, porra, na minha época não era assim, era melhor. Mas ele não tá apontando pro futuro, ele tá comparando com o governo dele que já passou. E ele não está pretendendo mudar, renovar, pegar os pontos que foram ruins, negativos, do governo do Lula e do PT, né? E melhorar. Não, principalmente nessa entrevista aqui. Ele reivindica os seus momentos bons, né? O que ele tem de bom. Claro que, comparado ao Bolsonaro, o governo do Lula parece que é um governo sensacional, porque o governo do Bolsonaro é um grande lamaçal, para não falar palavrão, né? Mas ele não está propondo romper com as amarras que levaram o PT à derrocada, certo? Esse que é o problema, certo? Então vamos lá. Por exemplo, em cima disso, né? Quando o Reinaldo Azevedo pergunta assim,
o Lula, tudo bem, tu tá falando aí do teu governo tá tudo certo, mas a coisa começou a degringolar ainda em governos do PT, no caso no governo da Dilma. E aí o Reinaldo Azevedo pede para ele fazer uma análise. E aí, o que aconteceu? Por que deu errado o governo da Dilma? E aí, esse ponto, eu acho que é onde ele consegue ser mais avançadinho, assim, porque isso até foi tuitado pela Laura Carvalho, que é uma economista, que escreveu o livro Valsa Brasileira, que é exatamente sobre esse período do governo Lula, Dilma, Temer, e ela faz uma crítica, né, do ponto de vista dela, que é uma economista de esquerda, keynesiana e tal, o que ela acha que deu errado no governo da Dilma. E a crítica que o Lula fez no minuto 54 se alinha a esse livro, a essa interpretação. Então isso é um ponto positivo. Só que ele ficou muito restrito a um ponto só e ele não avançou. Então também deve ser criticado. Porque ele fala assim, não, o problema da Dilma é que ela deu muitas desonerações fiscais. Ou seja, renúncia fiscal para grandes empresas. A expectativa era que elas mantivessem os trabalhadores, né, não fizessem demissão na época da crise, né, 14 e 15, mas isso não aconteceu, as desonerações fiscais continuaram, e isso é um ponto que foi determinante para o agravamento da crise do governo da Dilma, certo? E aí depois ele já parte para a política, para falar do Eduardo Cunha, das pautas bombas e tal, e criticar a Lava Jato. Esse ponto econômico das desonerações fiscais está em linha com o livro da Laura Carvalho, mas o livro vai muito além disso, né? Ele fala que a Dilma fez a agenda da Fiesp, ou seja, não fez uma agenda de esquerda e isso levou à derrocada. Então, é uma leitura importante, dá para ver que o Lula... Claro, ele também não pode super criticar a Dilma porque é uma correligionária dele, né? Faz parte do partido dele e tal. Mas ele tem mais ou menos... Ele sabe aonde as andorinhas dormem, né? Ele sabe por que deu errado, né? Mas ele não avança na crítica. Então, esse ponto aí, né? Teria que ser melhor trabalhado, digamos assim, né? E aí... Eu acho que o ponto, para esse vídeo não ficar muito grande, né? Eu vou trabalhar só mais 2 pontos que eu acho que foram, assim, muito esclarecedores nessa entrevista. Primeiro, essa aqui, meu Deus do céu, Lula, pare com isso. Ele falou assim, a maior aliança entre o capital e o trabalho na história desse país foi Lula presidente, José Alencar vice. Ele fala isso com 1 hora de entrevista. Esse negócio de falar nunca na história desse país é muito escroto. Por quê? Porque o PT fez isso quando chegou no poder, ele já projetava fazer isso desde antes de chegar no poder, e isso causa muita raiva em toda a tradição de esquerda no Brasil que não é petista. Essa história de nunca antes na história desse país. Porque eles consideram que esse país teve Brizola, que esse país teve João Goulart, teve Getúlio Vargas, teve Luiz Carlos Prestes, teve Miguel Arraes, enfim, teve Olga Benário, sabe? Teve diversas lideranças de esquerda que ajudaram a construir a república nesse país, que tem um legado muito grande. Então meter essa de que a maior aliança entre o capital e o trabalho foi o Lula e José Alencar, desconsiderando que esse país teve Getúlio Vargas, o símbolo máximo de conciliação de classe não é o Lula, o símbolo máximo de conciliação de classe é o Vargas, porra. Então parece que é assim... a história foi inventada em 2003 quando o Lula chegou no governo, sabe? E nunca antes na história desse país, sobretudo do ponto de vista da esquerda, nada deu certo, nada deve ser levado em consideração. É só Lula e o PT. Então isso aqui é terrível. Terrível, terrível. Por isso que o PT é um partido que não gosta muito de ceder, né? Gosta sempre de estar na cabeça da hegemonia da esquerda, achando que inventou a roda, certo? E o outro ponto, para encerrar a nossa análise crítica, que já está muito grande, o Lula diz que em 2002 ele achava que o Fernando Henrique Cardoso queria que ele ganhasse a eleição e não o José Serra, porque eles concorreram, né? Na associação do Fernando Henrique para o Lula. Ele dizia que achava que o Fernando Henrique queria que ele ganhasse, não o Serra, mesmo o Serra sendo do partido do Fernando Henrique. Por que o Lula diz isso? Porque na cabeça do Fernando Henrique, segundo a interpretação do Lula, o Lula ia fazer um péssimo governo, porque o Lula era um operário, burro, idiota, não ia saber governar, e aí depois o Fernando Henrique ia voltar, entendeu?
Só que o Lula fez um excelente governo e tal, e aí, né, deu tudo certo para ele. E aí, qual é a referência que o Lula traz para dizer assim, eu sou um operário, eu não podia errar? Ele fala, o Wałęsa, na Polônia, do Solidariedade, ele era um operário e fez um péssimo governo, então não poderia errar que nem o Wałęsa. Então, para encerrar, né, a nossa análise crítica, fazer essa referência histórica, por quê? Porque na Polônia foi aonde, nos anos 80, começou a acabar o comunismo. A Polônia era um estado satélite da União Soviética e numa aliança, né, do Solidariedade, que era o partido que era operário, mas era em oposição ao socialismo soviético e tinha o apoio da Igreja Católica, que tinha um papa que era super famoso nessa época, que foi o papa durante muito tempo, que é o João Paulo II, Karol Wojtyła, que é polonês. Nunca antes na história da Igreja Católica teve um papa polonês. Por que será que aconteceu isso justamente naquela época ali, na virada dos anos 70 para os anos 80? Porque faz parte de um contexto que vai levar, no fim da década de 80, a dissolução da chamada Cortina de Ferro, né, do bloco vermelho, né, do leste europeu, alinhado à União Soviética, e depois a consequente derrocada da União Soviética em 1991. Então ele faz essa referência para falar, eu não quero dar errado como o Wałęsa deu errado. E ainda dá como é que eu posso dizer, uma espetada no Reinaldo Azevedo, porque ele fala assim, você como trotskista deve ter se empolgado com a Wałęsa na época. E aí podemos encerrar essa análise crítica dizendo assim, todo trotskista, mesmo depois de deixar de ser trotskista e virar liberal, sempre tem as piores opiniões em política externa, sempre fica do lado errado. Sempre, sempre. É impressionante. Então é isso. Essa é a história do povo. Análise crítica sobre a entrevista do Lula no Reinaldo Azevedo. Se você assistiu essa entrevista, assista a minha análise crítica, compartilhe e mande para outras pessoas. Se não assistiu também, assista meu vídeo e compartilhe. Tamo junto, um abraço e até a próxima.